O projeto de arquitetura inicia lá atrás, no entendimento daqueles ideais que o arquiteto vai ter. Todo arquiteto, todo cidadão tem seus ideais, e o arquiteto tem os dele também. O arquiteto ele precisa ser vasto culturalmente. O projeto de arquitetura nasce dessa simbiose, ou dessa coletânea que a gente tem, entre esses vários matizes de conhecimento que existe. A arquitetura se dá nesse momento. A partir do momento que eu vou para um terreno, eu dou uma olhada naquele terreno, eu vejo aquele terreno, vejo como é que aquele terreno está sendo disposto, vejo a insolação, sinto a presença e escuto a necessidade, a demanda junto com o cliente. O terreno pede o projeto. Eu vou normalmente para um restaurante, eu vou para um escritório, eu sento em algum lugar silencioso e eu começo a fazer os primeiros desenhos. O projeto Camprev ele nasce uma demanda pública para a construção de um edifício empresarial, com 6 lajes corporativas. A cota do terreno que me chamou a atenção foi a cota virada para a rua que é paralela à Avenida do Túnel. A cobertura em cima, queríamos uma surpresa, queríamos um elemento diferente. Queria trabalhar com ela inclinada, usando muitas referências da arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, do Carlos Milan, utilizando muitas referências do projeto, até mesmo do Oscar. O Oscar Niemeyer trabalha desse jeito. O Lúcio nos dá a base sobre aquilo que é a arquitetura da dimensão pública. O Oscar vai e nos fala como deve ser a arquitetura pública. Participamos da concepção inicial desse projeto. Então, a gente discutiu a respeito dessa cobertura inclinada, a gente discutiu sobre a fachada de vidro, está voltado para uma parte que tem muita insolação, então como é que a gente iria resolver isso tecnicamente. 6 metros de cota do chão e a partir disso tentar criar a leveza que se poderia ter entre a ideia da cota térrea e o primeiro pavimento, fazendo com que levantássemos uma espécie de prisma para cima da cota térrea. Essa é a ideia da criação, a ideia daquilo que público, daquilo que sombreia, daquilo que margeia ou daquilo que está sempre presente. O fato dele estar localizado num terreno de esquina, voltada com a fachada frontal para essa avenida está mais baixa e você tem essa cobertura inclinada, esse prédio chama a atenção de qualquer pessoa que sai do túnel ou de que está indo em direção ao túnel. Então, essa concepção inicial do posicionamento e do formato do prédio, ela é a que dá toda a orientação para depois a gente desenvolver o projeto, né, seguir desenvolvendo o projeto executivo. Esse projeto está numa cota mais alta, tem essa característica da cobertura, e você tem um térreo que ele é mais recuado, parece que esse prédio está flutuando para quem olha de baixo. O projeto público nasce nisso, nasce na importância dele de existir como ordenador, existir como aquele que organiza o espaço urbano a partir da sua existência. Nós decidimos então transformar aquele projeto num projeto que fosse um marco referencial para aquela região e para aquele entorno daquilo que poderia ser a presença do Estado ou da municipalidade naquela região. A ideia do público e a ideia de não tocar o terreno chamou muito a atenção para a gente. Eu queria criar, naquele movimento, um desenho que mostrasse a importância do que é a arquitetura ou a demanda pública para aquilo. A arquitetura pública é aquela que nos dá a liberdade de entendimento como cidadãos do arquiteto, aquilo que pode ser feito como opção para aquele espaço. O arquiteto na arquitetura pública tem sim a dimensão, como já diria o Lúcio Costa, a ideia do monumental, a ideia do que é o monumento público, daquilo que é a presença do Estado, daquilo que é a importância do Estado dentro de uma leitura de uma determinada cidade. Se faz cidade a partir da arquitetura.